bem especializadas, que são a pilha e a fila. Eu vou fazer uma recapitulação breve da pilha e da fila aqui, então, usando um material didático que minha filha me emprestou e que ajuda a gente a entender algumas coisas. Eu gosto do brócolis. Então, na pilha e na fila, nós temos um comportamento que é bastante simples. Uma vez você tendo desenvolvido a sua estrutura de dados, além das operações na categoria de criação e destruição e na categoria de teste, na categoria de inclusão e exclusão de dados, você vai ter para essas duas estruturas somente duas operações. Uma operação de inclusão e uma de exclusão, tanto para pilha quanto para fila. Vocês lembram disso? Na fila, a nossa operação de exclusão era a gente retira o elemento do início da fila e passa todos os outros mais para frente. Você pode imaginar que isso aqui é a área de memória que existe para os seus elementos. Você enche até aqui, se tentar passar daqui, você produz um erro. A inclusão, a operação de inclusão é colocar um elemento aqui caso haja espaço para ele. Mais nada você consegue fazer com isso. E apesar disso, a fila ela é uma estrutura de dados bem poderosa. Existe o Jean deve ter colocado isso para vocês, tem um monte de coisas, principalmente processos industriais e coisas na área de logística, que você modela usando filas. Então mesmo uma fila simples com vetor como essa que vocês implementaram num dos últimos trabalhos, vocês conseguem já usar para fazer um monte de coisas bastante interessantes. A pilha, do mesmo jeito, ela implementa a metáfora de uma pilha tal qual nós a conhecemos na vida real. Na pilha, você só insere dados no topo e você só retira coisas pelo topo. Ela tem uma consequência interessante, que é o fato de que se eu inserir coisas numa determinada ordem, ao retirá-las, eu vou acabar com essas coisas na ordem inversa a qual eu inseri. Por isso, a gente chama isso aqui de estrutura LIFO, last in, first out. E a fila tem um novo nome de estrutura FIFO, first in, first out, porque o primeiro que entrou é o primeiro a sair. O último que entrou aqui vai ter que esperar toda a fila andar para que ele possa sair dela. Então, essa é a metáfora, são as metáforas que nós temos para estas duas estruturas de dados aqui. Na lista, a coisa vai mudar, porque nós vamos passar a usar uma metáfora bastante mais poderosa. Então, lista como estrutura de dados. Acho que vai ligar, vai. Elas se baseiam na metáfora das listas que nós temos na vida real. Então, eu tenho alguns exemplos de listas aqui. Então, lá no Moodle, é um link que o Jean tinha apagado, eu botei de volta, porque eu gosto dele. Então, um exemplo de uma lista aqui está a minha página no Google Keep. Um exemplo de uma lista aqui é coisas para arrumar em casa, é a lista do marido. Tem lista de compras para o eletricista que ia arrumar o meu sótão. Aqui temos um outro exemplo de lista que eu peguei na internet, essa é um pouco menos organizada. Às vezes eu acho que uma sequência de erros ortográficos, assim, um por cima do outro, é uma espécie de criptografia. E ignorem o nome do site de onde eu peguei. E isso aqui é um daqueles formulários de
lista de compras de supermercado que você pode preencher e levar junto do supermercado caso a sua memória já não esteja mais tão boa. Então, o que a gente imagina quando a gente vai falar de uma lista que você faz no papel rapidamente? Essa lista no papel, ela tem, a metáfora por trás dela, ela tem propriedades diferentes da pilha e da fila. A lista, com certeza, é um conjunto de elementos que dá uma ordem. Essa ordem, nesses exemplos aqui, por exemplo, é com certeza a ordem que quem fez a lista foi se lembrando de colocar as coisas ali. Então, uma possibilidade que a gente tem é de fazer uma lista na ordem cronológica, ordem de entrada. Eu vou colocando elementos na lista do mesmo jeito como eu coloco elementos numa fila. A estrutura de dados vai aumentando à medida que eu coloco novos elementos. Mas a lista tem outras propriedades. Eu posso, por exemplo, pegar e começar a eliminar elementos de qualquer lugar dessa lista. Aqui, por exemplo, tem a lista de coisas por fazer, ela está praticamente toda feita, mas eu com certeza não fui fazendo as coisas na ordem em que eu escrevi aqui. Porque a primeira coisa que eu botei na lista continua não feita, ou seja, supostamente não retirada. Então, numa lista, nós temos também essa ideia. A gente pode colocar coisas numa ordem arbitrária, a ordem que a gente vai pensando, e pode retirar coisas na ordem arbitrária. Eu posso também chegar à conclusão no meio do caminho que eu preciso de mais uma coisa que deve ser comprada junto com essa. Eu abro um espaço aqui e escrevo aqui pelo meio. Isso é uma possibilidade que a gente tem na lista. Nas listas que nós fazemos, a gente tem esse tipo de comportamento. Por exemplo, você está fazendo uma lista de pessoas que você resolveu convidar para uma festa, está organizando a lista por importância. Tem um monte de menina que você quer convidar e tem uns caras chatos que você tem que convidar porque eles são do CA, não tem jeito. Mas na festa só vai caber 30. Você vai fazendo a lista lá e as pessoas que são mais importantes você vai colocando no início. Olá, bem-vinda, você está na sala certa. Então, as pessoas que você gostaria que viessem à festa, você vai botando ali. As pessoas que você pensa, pô, eu vou ter que botar na lista, mas tomara que não caiba mais aqui, você vai botando no fim da lista. Então, você pode criar uma ordem nessa lista, que pode ser uma ordem arbitrária, como essa que eu coloquei para você agora, onde você vai escolhendo aonde colocar os elementos na lista, como pode ser também uma ordem intrínseca. Então, isso é uma propriedade que listas têm e que a gente não discutiu nem em pilha e nem em fila, porque tanto na pilha quanto na fila, a única ordem que existe é a ordem cronológica, a ordem de inserção. A única coisa que muda é que a regra de inserção na pilha é uma e a regra de inserção na fila é outra. Na lista, eu posso inserir em qualquer ordem, ou eu posso também pensar, não, eu tenho um conjunto de elementos aqui, e esses elementos eles têm uma qualidade intrínseca qualquer, que vai determinar uma ordem. No exemplo da festa que eu acabei de dar, essa ordem é arbitrária. É a minha simpatia pelas pessoas que eu estou convidando. Mas eu posso imaginar um outro exemplo de ordem intrínseca que é bem mais fácil. Que hoje em dia, na era do celular e do 102 online, ninguém mais lembra, mas quando vocês eram pequenos ainda tinha do lado do telefone. Um tijolão de papel assim, vocês lembram? A lista telefônica. Todas as entradas numa lista telefônica, e olha que o nome dela é lista, elas estão numa ordem. Essa ordem é uma ordem intrínseca dada por o quê? O que determina que eu, por exemplo, que meu sobrenome é com W, apareço sempre lá no final da lista? A ordem alfabética. Então, eu posso construir listas onde eu defino uma regra, e o comportamento dessa regra depende de uma característica do dado. Que
pode ser um cálculo qualquer que eu faço em cima do dado, como por exemplo, nesse caso da ordem alfabética, tá? Ou eu posso associar um número, alguma coisa. Então, a lista me permite ter todos esses comportamentos, tá? E por isso, a lista ela é considerada o caso geral das estruturas de dados sequenciais. Tá? Então, existe aí uma grande família de estruturas de dados. A gente agora, usando o vetor como base para a implementação, a gente só vai ver essas três, a pilha, a fila e a lista. Depois, quando nós estivermos vendo outra forma de implementar, que vai ser uma forma da gente trabalhar diretamente com a alocação de memória, que é a lista encadeada, a gente vai começar a ver outros tipos de listas, listas circulares, listas duplamente encadeadas, etc. E vocês vão ver que essa família, que a gente chama de estruturas de dados sequenciais, porque elas são lineares e os dados estão sempre numa sequência, que pode ser uma sequência que você tem regras para mexer nela, como pode ser uma sequência que é dada e você não consegue mexer. No caso da pilha e da fila, você não mexe na sequência. Na lista, você vai poder mexer nessa sequência. Então, isso não significa que a lista é uma estrutura de velho oeste sem lei. Na verdade, ela obedece à metáfora daqueles exemplinhos que eu dei ali. O que você costuma fazer com aqueles exemplos ali é o que nós vamos ter de operações sobre a lista. Então, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco quais são. Então, basicamente, ela é uma estrutura de dados onde você tem elementos numa sequência. Esses aqui estão ordenados. A estrutura básica que eu vou usar para a lista é exatamente a mesma que vocês estavam usando para pilha e para fila. Eu vou ter uma classe de objetos onde eu tenho uma variável de instância que me indica o fim dessa lista e nós vamos convencionar que o valor -1 indica que não tem nada ali. E ela tem uma outra variável de instância que é um vetor, aonde você coloca objetos. E esse elemento de fim da lista, ele sempre vai te dar o índice do último objeto. Eu posso ter espaço vazio, mas aqui eu sempre vou ter um conjunto denso de dados. Eu nunca vou ter um buraco lá no meio. Quando eu digo que eu posso retirar um elemento do meio de uma lista, ou inserir elementos, ou fazer alguma mágica com isso daqui, isso tem que obedecer regras. Por isso, essas operações sobre listas, mesmo essas mais estilo velho oeste, eu posso fazer o que eu quiser, elas obedecem um conjunto de regras bem claras que a gente vai ver em seguida. Então, isso aqui é exatamente da mesma forma como foi feito com a pilha e como foi feito com a fila. O nosso pseudocódigo para esta classe também é exatamente do mesmo jeito. Nós vamos usar o nosso template T e vamos trabalhar a lista como uma subclasse desse template. E do ponto de vista funcional, a lista também vai ter 3 categorias de métodos. Eu não sei se o Jean usa esse nome para essa organização semântica dos métodos aqui. Essa nomenclatura, agrupar os métodos em categorias, é uma nomenclatura que se usa em algumas linguagens de programação orientada a objetos. C++ não costuma ser. Eu gosto de falar isso dessa forma porque a gente agrupa os métodos por semântica. E em estruturas lineares desse tipo, tipicamente nós temos 3 semânticas: operações de inserção e exclusão, operações de teste e operações de inicialização e destruição. Muito bem. E é aqui que a lista vai ser diferente da pilha ou da fila. Na pilha,
e na fila nós tínhamos uma operação de inclusão e uma operação de exclusão. Cada uma delas definia um método com comportamento estereotipado e você não podia fazer mais nada a não ser aquilo. Tanto na pilha quanto na fila, a gente só acessa um dado para botar lá dentro ou um dado para retirar. No caso da pilha, o dado que eu ponho e o que eu retiro é o mesmo. No caso da fila, são diferentes. Mas as operações são essas. Na lista, eu vou ter uma família de operações. 8 operações de inclusão de dados e 8 operações de exclusão de dados. Isso parece complexo de início, mas vocês vão ver que, na verdade, várias dessas operações aqui, elas correspondem a operações que nós já vimos em pilha ou em fila. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para cada uma delas e vocês vão ver que elas são idênticas quando a gente for chegar nelas. Então, para isso, eu vou, inclusive, pedir licença para vocês, para botar de volta o meu material didático avançado aqui. Dá para enxergar isso assim? Ou o canhão está na frente de quem está ali atrás? Você perdeu a primeira parte. Tudo bem. Vai ver a segunda. Não é um insulto à inteligência de vocês, tá? Isso aqui ajuda muito a vocês visualizarem. Então, isso é uma lista. Aqui é o início da lista, aqui é o fim da lista, aqui é o espaço vazio na minha estrutura de dados. Onde acabou a tábua, acabou o espaço. Então, eu vou usar isso para ilustrar um pouco os métodos. Nas operações de teste, eu vou ter 2 grupos de operações aqui. Eu vou ter as 2 operações que eu já tinha na pilha e na fila, aqui só com um nome diferente, mas no fundo a semântica é a mesma. Eu vou ter 2 novas operações sobre a lista que eu não possuía antes. É um método cujo valor de retorno é a posição de um determinado dado dentro da lista. E a outra é uma operação de conjunto que me diz apenas se a lista contém ou não um determinado dado que eu estou procurando. Se eu quero tratar a lista como um conjunto, é interessante eu usar esta. Se eu quero tratar a lista como uma coleção ordenada de dados, é interessante eu trabalhar com essa. A ideia da estrutura de dados é que eu vou fazer primeiro uma estrutura de dados que depois eu mesmo ou algum outro programador de aplicações vai usar nessa, naquela e naquela outra aplicação. A ideia é a gente deixar isso genérico e eu implementar as 2 operações. Mas que me dão visões de semânticas diferentes sobre uma mesma coleção de dados. E o que é novidade, eu vou ter 3 operações que são importantes para a comparação de elementos dentro da lista. Os operandos dessas operações aqui são sempre 2 elementos de lista. São operações booleanas e elas vão me servir quando eu for trabalhar com ordem intrínseca de dados dentro de uma lista. A gente vai voltar a isso daqui. Guarde um lugarzinho no cérebro só para imaginar, bom, a gente tem essas coisas aqui que é fácil de imaginar como vai ser, isso aqui é um pouco diferente, a gente vai ver mais adiante como é que é. E o construtor e o destrutor, obviamente. Nessa parte de inicialização e destruição, nessa categoria da semântica de inicialização e destruição, a gente aqui não vai além do que nós já tínhamos ido antes nas outras 2 estruturas de dados. Muito bem. Então, o construtor é muito simples. Eu crio uma instância da lista e inicializo o meu último com o meu valor convencionado, como indicando que a lista está vazia. Coloco -1 ali. O destrutor faz exatamente a mesma coisa.
Então é importante mesmo, numa estrutura de dados fixa, como a lista, a gente ter um destrutor, tá? Para que a gente tenha isso como uma semântica a ser usada dentro de programas. Depois vocês vão ver a hora que a gente for trabalhar com listas encadeadas, tá? Onde não adianta eu destruir a cabeça da lista, porque o resto vai ficar boiando na memória. Tá? Eu vou precisar ter um comportamento complexo aqui, porque a lista vai ter que perseguir os seus elementos e liberar a memória de cada um. Tá? Isso no momento não é o caso. Tá? Você tem um vetor é uma coisa fixa, uso ou não uso. Se eu fizer grande demais, azar meu. Tá? Então, o destrutor nada mais faz do que dizer a lista está vazia. Tá? O método de lista cheia apenas verifica se o último está apontando para a última posição, ou seja, é igual a maxilista menos 1, e eu vou retornar verdade, senão eu retorno falso, também não mudou nada. A única diferença aqui, que antes eu chamava isso de topo, agora eu chamo de último. A lista vazia testa se o último é igual a menos 1. Se for, eu vou retornar verdadeiro, senão eu retorno falso. Bom, por que eu não olho o valor da variável último diretamente? Vocês não discutiram essa questão sobre encapsulamento de dados? Devem ter discutido. Não. Não lembro. O que é uma variável pública e o que é uma variável privada? Lembram disso? Você falou. Falou rapidamente, né? Então, olha só. Então, vamos voltar lá. Isso daqui é o que eu vou usar para o controle da lista. Para isso daqui funcionar, eu tenho que confiar que a informação que tem aqui é verdadeira. Para eu ter esta confiança de que aqui não tem besteira dentro, tá? O que é a melhor política? Partindo-se da premissa, eu programo a lista, você programa a interface de usuário, você programa alguma coisa lá dentro, sei lá, um programa que organiza nomes de praias. Para algum turista que quer saber qual é a próxima praia que ele vai. Tá? Agora, como é que você vai ter certeza de que ele que vai usar a lista que você fez, não, eu fiz, tá? Não vai fazer besteira com isso daqui? Que o comportamento da lista vai sempre ser aquele que eu espero que seja. Tá? Se tiver um erro no programa, provavelmente foi o desenvolvedor que usou a lista que usou de uma forma errada. Mas não um problema dentro da lista, a lista funciona perfeitamente por dentro. Como é que eu garanto isso? Pegando estas coisas aqui que determinam o comportamento da estrutura de dados e não deixando o programador de aplicação que vai usar a minha estrutura de dados meter o dedo nele. Tá? Então, a ideia aqui é que isso aqui é uma variável de controle que controla o comportamento da lista. O programador de aplicação não tem nada que meter a mão aqui. Tá? Ele não precisa nem saber que isso existe. Tá? Para isso, eu ofereço a ele um conjunto de operações que são visíveis e eu tenho uma lógica interna que é encapsulada, por isso a gente chama isso de encapsulamento de dados, e ninguém vê essa lógica interna. Bom, se vocês viram em programação orientada a objetos, não viram? Encapsulamento de dados é um conceito tão básico em orientação a objetos. Alguém deve ter falado isso para vocês. Tá? Beleza. Tá? Então, é interessante para mim fazer isso aqui privado e encapsular isso aqui, deixar apenas a própria lista modificar isso. Tá? Se eu encapsulo isso aqui, porém, ninguém consegue ler. Tá? Se ninguém consegue ler, eu preciso oferecer um jeito de você consultar aquilo sem consultar o dado diretamente. Por isso eu crio estes métodos, que são métodos que fazem uma consulta à lista
e a lista diz eu estou cheia, eu estou vazia, pode enfiar elemento, não pode, etc. Tá? De uma maneira segura. O usuário não vê a variável último, tá? O programador de aplicação que usa a lista, ele não vê a variável último, ele apenas fica sabendo se a lista está cheia ou vazia. Nem interessa para o programador de aplicação como é que a lista controla a si mesmo para saber se está cheia ou vazia. Tá? Essa é a melhor forma de você trabalhar com estrutura de dados. Encapsule-as, defina um conjunto de operações e o programador de aplicação que vai usar aquela estrutura de dados para desenvolver um programa qualquer, tá? Ele só enxerga aquele conjunto de operações e mais nada. O resto tudo é feito através destas operações. E isso a gente faz pegando todas as variáveis de instância, tá? Da minha estrutura de dados, que são essenciais para o funcionamento da estrutura, fazendo com que elas sejam privadas, tá? E se alguém precisar consultar o conteúdo de alguma delas, a gente cria um método de acesso. Tá? Então isso aqui é um método de acesso para eu perguntar se a lista está cheia ou vazia. Tá? E isso garante que a gente vai poder fechar a estrutura de dados bonitinha, vai poder entregar na mão de alguém com o manual de usuário, ó, quer programar alguma coisa com essa estrutura? Programa desse jeito. Não precisa saber o que tem dentro da estrutura. Tá? Isso facilita muito a vida de todo mundo numa equipe de desenvolvimento de software. Tá? Quem fez tem uma garantia razoável de que o programador que vai usar a estrutura que ele fez não vai detonar com a estrutura. E o programador que vai usar uma estrutura que alguém produziu, sei lá, o que você fez. Tá? Ele não tem que saber o que foi que você pensou quando você fez a estrutura dentro. Ele só precisa ler qual é a interface dessa estrutura, quais são as operações que a estrutura me oferece. Não precisa saber mais nada e pode sair usando a estrutura. Tá? Assim você consegue integrar um grupo de desenvolvimento de software em cima de coisas bem complexas, onde cada um produz um pedaço, um usa as coisas do outro, todo mundo entende e ninguém consegue avacalhar o que o outro fez. Então, e aí dentro disso o conceito de encapsulamento de dados é uma coisa extremamente importante. Tá? Se eu estiver me repetindo e vocês já ouviram isso há 2 anos atrás, por favor me interrompam. Tá? Eu inferi do olhar de vocês aqui, ou vocês estão com sono, ou isso não estava claro para vocês. Então eu resolvi repetir. Tá? Muito bem. Aqui parece uma coisa trivial, do tipo, pô, qualquer um se toca de que o meu último indica o último na lista e não vai se meter a escrever 10 ali dentro quando a lista está vazia. Tá? A hora que você tiver uma estrutura de dados extremamente complexa, com algoritmos desse tamanho, tá? Que quem programou levou 2 anos para programar a estrutura, tá? Você não vai querer entender aquela estrutura. Você vai querer um manualzinho de, ó, aqui está a API da estrutura, tem esse e esse operador, use isso desse jeito. O resto é uma caixa preta. Então, com isso você consegue gerar essa interação que eu acabei de citar. Tá? Então, dentro dessa ideia, vamos agora ver como é que funcionam os operadores de inclusão e exclusão, que são a parte importante. O resto a gente viu que, com exceção daqueles métodos adicionais, não mudou nada lá desde a pilha. Então, como é que eu adiciono alguma coisa numa lista? Aqui estão os elementos da lista, aqui não tem lugar, eu comecei aqui. Onde é que eu boto isso? Parece lógico, não? Então, o que é isso? Não está igual uma coisa que a gente já viu? É igual a enfileirar, não? Então, a operação de adição de um elemento na lista é exatamente igual a enfileirar. A diferença é que na fila é a única coisa que a fila sabia fazer para ganhar elementos. Na lista é uma de 4 coisas que a lista sabe fazer. Então, como é que eu faço? Eu vou testar se tem espaço, eu vou incrementar o último elemento, o apontador para a posição, e vou colocar alguém nesta posição que está ali. Acabou. Então, para isso, nós vamos definir, primeiro,
constantes que me indicam erro. Tá? Antes a gente só tinha duas, pilha ou fila cheia, ou pilha ou fila vazia. Agora nós temos um terceiro erro, que a gente chama de erro de posição. Está ficando quente aqui, vocês não querem abrir a janela? A gente deixar o ar menos insalubre aqui dentro. Assim, por menos dois de vocês se mexem e acordam. Tá? Muito bem. Então, como é que fica isso? Eu vou começar fazendo um teste. Tá? Se o teste for verdade, eu vou gerar uma situação de erro. Isso aqui vocês já aprenderam a usar, né? Tá. Se não, o que eu faço? Eu incremento a minha última posição, sabendo que tem espaço. Na última posição, eu coloco o dado, eu atribuo a última posição, a posição apontada por último, né? Eu atribuo o novo dado. E por uma questão de compleção, caso a aplicação que usa a lista queira saber aonde foi que foi enfiado esse elemento, eu retorno a posição aonde ele foi colocado. Dependendo da aplicação que você vai fazer, isso é uma informação útil. Pode ser também uma informação redundante ou desnecessária, você joga fora. Tá? Mas a ideia é que a gente forneça esse tipo de feedback sempre quando a gente programa uma estrutura de dados. Muito bem. Para retirar, a coisa funciona assim. Tirei. Tiro mais um. Tiro mais um. O que é isso? Talvez assim não tenha ficado muito óbvio, não? Se eu botar assim. Retirar elementos de uma lista é igual a desempilhar. Não? É tudo uma questão de metáfora. A lista está assim. Não ficou óbvio o que eu estava fazendo a hora que eu estava tirando elementos, porque quando a gente fala de uma lista, a gente muitas vezes enxerga a metáfora dessa maneira e não de cabeça para baixo, como uma pilha. Não? A hora que eu boto isso de cabeça para baixo e começo a tirar elementos aqui, fica óbvio o que é o algoritmo de retirada. Não? Então, esse vocês também já conhecem. Ele é bastante simples. Não? Eu testo se tem alguma coisa para ser retirada. Caso não tenha mais nada para tirar, então essa chamada me gera um erro. E agora é o erro número 2, lista vazia. Tá? Se não, eu vou decrementar o apontador para o último e eu vou retornar os dados da posição além dele. Tá? Aqui sim, isso aqui é uma informação interessante. Observem que quando eu trabalho com pilhas, empilhar e desempilhar para mim são operações onde eu coloco um dado e onde eu pego um dado de volta. Aonde para mim é muito importante eu saber, por exemplo, o que eu tirei da pilha. Numa lista, quando eu retiro um elemento de uma lista, pode ser que eu simplesmente esteja fazendo aquilo que eu fiz aqui. A lista do marido. Eu executei mais uma tarefa que me foi passada pelo administrador mor da minha casa e risquei. Não me interessa mais saber o que era a tarefa, só me interessa é acabar com elas. Para logo eu poder sentar na frente da TV, comer a pipoca e não me preocupar mais com o que tem que fazer em casa. Não? Sobrou uma. Não deu certo. Então, errado. Certo. Na lista pode ser que isso aqui não me interesse. Porém, a gente vai sempre retornar. Pode ser que o programador de aplicação que usa a estrutura de dados precise disso. Pode ser que isso seja desinteressante para ele.
e ele vai descartar. Não importa. Não? É importante a gente sempre dar um feedback do que foi que aconteceu. Se eu tiro algo de algum lugar, eu vou apresentar o que foi que eu tirei. Muito bem. Até agora não teve novidade. Isso aqui vai ser diferente. Então, vamos pensar agora, eu estou fazendo uma lista de compras, e o meu dinheiro é limitado, eu vou ter que ir lá no Angelone no sábado comprar tudo aquilo que eu preciso para sobreviver ao final de semana. Estou fazendo a lista lá, e já está um monte de coisa, eu sei que o dinheiro que me sobrou para passar o final de semana não vai dar para comprar aquilo tudo, e eu lembrei, esqueci a coisa mais importante, cerveja. O que eu vou fazer? Eu vou escrever lá no final. Se eu percorrer a lista de frente para trás, eu não vou achar, não vai sobrar dinheiro para comprar cerveja, não. Eu vou botar lá no começo da lista. Vou achar um espaço para escrever, ou se eu tenho um instrumento mais moderno, como esse daqui, eu abro um espaço e escrevo lá. Então, existem várias situações que a gente pode imaginar, além desses dois exemplos que eu dei aqui, aonde você vai querer colocar uma coisa no começo da lista. Bom, vamos supor então, eu chamo esse cubo de comida do Garfield. Vamos supor que o comida do Garfield vai ser colocado no início da minha lista aqui. O que eu preciso fazer? Obviamente não tem espaço, não? Eu podia pensar numa estratégia preguiçosa. Tá? Só que aí eu avacalhei a ordem em que as coisas estão. Tá? Pode ser que não faça diferença. Pode ser que faça. O caminho seguro sempre é dizer, não, se isso está numa ordem, esta ordem se manterá. Tá? Então eu preciso de alguma outra forma encontrar um jeito de colocar comidinha do Garfield aqui. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar cada elemento uma posição para trás. E aí sobrou um espaço que eu coloco o elemento aqui. Tá? Então, esse é o algoritmo de inserção no início. Tá? Traduzindo em termos textuais primeiro eu vejo se tem lugar para botar alguma coisa na lista. Se tiver, eu vou incrementar o último, eu vou empurrar tudo para trás, eu vou adicionar um novo dado na primeira posição. Tá? Como parâmetro eu vou ter o dado a ser inserido, e aqui tem uma coisa importante, incluir, e agora, o que eu preciso fazer para empurrar tudo para trás? Eu começo da onde? Tem um exemplo para vocês ali. Tá? Mas eu preciso fazer desse jeito? Pensar um pouco aqui. Vamos supor que eu faço como eu penso naturalmente. Eu vou começar daqui. E vou empurrar daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá. O que vai acontecer no final? Eu vou ter uma lista de 24. Tá? Eu pego esse, copio para cá, aí ficou 24 aqui. Eu pego esse, copio para cá, ficou 24 aqui. Eu pego esse, copio para cá, ficou 24 aqui. Eu pego esse, copio para cá, ficou 24 aqui. Eu pego esse, copio para cá, ficou 24 aqui. Então não dá. Não? Eu tenho que começar de trás. Eu vou de trás para frente, eu pego 55 passos para cá, e assim por diante, do jeito que a gente faz aqui. Ó, primeiro este, agora este, observem que neste momento há duas cópias dele aqui, agora este, e agora este. No momento em que eu parei, aqui ficaram duas cópias, tá? Para efeitos práticos, isso aqui é lixo de memória, isso aqui é um dado com algum significado dentro do contexto da minha aplicação. Mesmo assim, estão iguais. E agora sim,
eu posso colocar aqui. Tá? Então, o alvo para onde eu fui é dado por isso daqui. Essa é a posição 0,5, que eu incrementei lá no início. Então, eu vou pegar sempre a posição para onde eu quero ir, menos 1 para a posição para onde eu quero ir. Aí eu vou decrementar, então eu vou precisar criar um iterador para me fazer isso, do mesmo jeito que a gente tinha lá no nosso algoritmo de desenfileirar, só que isso aqui faz exatamente o contrário. Né? Isso aqui, na verdade, coloca um elemento. Isso aqui a gente podia chamar de algoritmo fura-fila. Né? Então, ele é um pouco mais complexo, porque ele vai ter, não sei se tem animação aqui, tem, tá? Além desse teste que já estamos acostumados, eu vou incrementar o último e eu vou pegar o iterador, que eu vou chamar de posição, e eu vou atribuir a ele a primeira posição vazia no fim da lista, que é para onde o último está apontando depois que eu incrementei. Não? Então, é o lugar para onde eu vou mover o fim da fila, o fim da lista. Tá? Então, por quanto tempo eu faço isso? Enquanto posição for maior do que 0. Quando posição chegar em 0, ele está apontando para o lugar onde eu vou botar o novo elemento. E aí eu paro. Tá? Então, eu vou empurrar tudo para trás como? Eu faço dados na posição recebendo a cópia de dados na posição menos 1. Decremento posição para frente e passo o próximo e assim por diante. Dessa maneira, tá? Eu vou empurrar tudo para trás, aí dados na posição 0, porque eu vou inserir no início, recebe o novo dado, que é o meu tipo elemento de dado. Né? Então, o efeito vai ser exatamente este daqui. O último é 4, eu vou incrementar e o último vai estar apontando para o primeiro lugar vazio. Agora eu tenho uma variável posição que aponta para cá, e essa variável posição vai dizer o seguinte: pegue o que está aqui e bote para onde eu estou. Aí eu decremento posição e posição aponta para cá, dizendo pegue o que está aqui e passe para cá aonde eu estou. E com isso eu copiei tudo uma posição para trás e agora eu insiro aqui. Então, é esse o algoritmo. Muito bem. E se eu quiser o contrário? Eu quiser tirar algo do início da fila. Da fila não, da lista. Já dei para vocês o resultado da charada. O que eu faço? Eu fecho o buraco que eu criei, empurrando tudo para frente. Esse vocês já conhecem. Esse é o algoritmo de desenfileirar. Certo? Então, ele só tem um outro nome quando o meu contexto é lista. É retirar do início. Você vai testar se tem elemento, você vai decrementar o último, salvar o primeiro e empurrar tudo para frente. Tá? Então, decrementa o último, guarda 20. Ah, tá. Perdão. Tem uma coisa errada na simulação aqui. Tudo bem. Tá. Eu converti de volta do ODT para PowerPoint por isso. Mas todo mundo entendeu, né? Foi tudo para frente aqui. Tinha o 20 antes nessa posição. Mas se vocês já conhecem, ele é idêntico ao retira da fila. Não tem nenhuma modificação aqui. Então, eu vou agora fazer decrementar o último. Eu vou guardar uma variável auxiliar o que tem na primeira posição. Eu vou inicializar o meu iterador com a primeira posição. E aí eu vou empurrar tudo para frente. Então, isso é uma coisa importante aqui. Tá? Aqui, nesse caso, tá? Eu empurrei tudo para cá, mas eu comecei daqui. Tá? Nesse caso aqui, tá? Eu
55, 4, 12, 89, 24 e 20. Então, mas tudo bem. Tá? Nesse caso aqui, eu vou retirar um elemento daqui, e aí eu venho daqui para lá. Sobrou a cópia do 55 no final. Que para efeitos de desenho bonitinho, a gente bota em preto, mas na verdade a estrutura ficou assim. Está com 55 copiado aqui, só que isso aponta para cá. Na prática, isso aqui está vazio, mas permanece a cópia do 55 lá. É uma pergunta que de vez em quando me fazem, mas o que acontece se eu tirei daqui? Na verdade você não tirou, você pegou e copiou para cá. Então permanece o 55 aqui. Se eu for ler o conteúdo de memória aqui, tem 55 escrito aqui. Como isso aponta para cá, e como eu não deixo o programador de aplicação botar a mão aqui dentro, não faz a menor diferença o que tem escrito fora da área, que a minha semântica operacional me diz é a área legalmente usável nesse momento. Mas, na prática, tem esse valor aí. Então, a regra geral sempre é essa. Se eu vou empurrar para lá, eu começo do destino para onde eu estou empurrando e levo os dados nessa direção. Se eu vou empurrar para cá, eu começo daqui e vou empurrar para cá dessa maneira. Isso parece pouco intuitivo, né? A gente quer empurrar assim, né? Mas na verdade eu tenho que fazer isso daqui. Se eu tentar ser intuitivo, nesse caso, eu vou acabar com a lista toda igual. Ou saindo daqui copiando 24 por cima de tudo, ou saindo daqui copiando 55 por cima de tudo. Muito bem. Alguma dúvida até agora? Agora vai começar a ficar um pouco diferente, por isso eu pergunto. Não, não? Tá? Então, até o momento, a gente não variou em relação ao que nós tínhamos nas estruturas de dados que vocês viram até o momento, tá? Porque nós trabalhamos, apesar de a gente ter feito uma coisa nova, tá? Nós trabalhamos sempre com as extremas da lista, a gente não mexeu no meio. Tá? Porém, como eu falei para vocês no início da aula, a lista me permite mexer lá dentro. Ela só tem um conjunto de regras, tá, que os meus operadores vão me obrigar a seguir. Tá? Essas regras dizem o seguinte: a gente não deixa buraco na lista, tá? E não importa o que eu faça, a ordem daquilo aonde eu não mexi, ela sempre se mantém. Então essas duas regras, elas são mantidas por todo o comportamento da lista. Então eu posso, por exemplo, dizer, eu vou tirar esse daqui, eu vou tirar esse daqui, e esse que eu tirei daqui, eu quero botar aqui, e o outro que sobrou, eu vou botar aqui. Tudo bem. Mas a ordem das outras coisas, ela não vai mudar. Eu não vou bagunçar o resto, nunca. Tá? Então, o primeiro desses métodos que me permite mexer lá dentro é o método de adição numa determinada posição. Tá? Então, vamos supor, eu estou construindo uma lista de candidatos para um emprego que eu tenho para oferecer, entrevistando pessoas em qualquer ordem, tá? Atribuindo aí um conjunto de pontos para cada entrevistado, tá? E depois que o cara vai embora, eu coloco ele na minha lista de candidatos. E dependendo de o quanto me agradou, de qual o grau de capacidade para resolver a tarefa que eu estou oferecendo como emprego, ele tem, eu vou colocar em alguma posição dessa lista. Tá? E agora eu entrevistei Cicrano, e Cicrano, por acaso, mostrou que ele é um provável terceiro colocado dentro da minha lista ali. Se depois eu chamar os dois primeiros e nenhum deles quiser, porque eles são tão bons e já arrumaram emprego no meio do caminho, tá? Eu vou pegar o terceiro, por exemplo. Tá? Então, eu quero inserir na terceira posição. Se eu tenho uma lista onde eu vou trabalhar com esse tipo de coisa, eu preciso de um
uma operação de inserção em uma posição determinada. Tá? O que a gente faz se a gente quer, por exemplo, colocar o laranja na quarta posição? O laranja tem uma coisa esquisita aqui que eu não consigo imaginar um nome para ela. Então, vai ser colocado entre o brócolis e o espelho. Tá? Muito bem. Tá? O que eu preciso para inserir ele aqui? Eu vou precisar abrir espaço. Eu vou precisar obedecer à regra de que essas coisas elas não mudam de ordem. Então, tirar o brócolis daqui, botar no final, para abrir espaço de um jeito preguiçoso, não está no programa. Então, o brócolis aqui para a gente identificá-lo. Tem dois rosas, né? O espelho eu vou colocar assim. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui. E aí, eu vou inserir o laranja na posição em que eu queria. Então, nesse caso, de um ponto de vista de semântica, a gente acabou de definir duas sublistas. Uma onde eu não mexo e uma outra sublista que vai ser mexida. E se a gente olhar essa sublista aqui, qual é o comportamento que essa operação tem sobre essa sublista? Vocês lembram quando eu inseria no início? Qual é a diferença? É como se essa lista fosse mais curta. Você ignora essa sublista que não mexe e essa daqui vai se comportar exatamente da mesma maneira que a lista toda se comportava quando eu fazia a inserção no início. Então, a inserção na posição é exatamente isso. Eu vou inserir um elemento como se eu fosse inserir no início, só que a minha posição de inserção é em algum lugar mais atrás. Feito isso, decidido aonde eu vou inserir, eu só preciso pegar o que está para trás da posição que eu vou inserir e fazer aquele pedaço, que a gente chama de sublista, se comportar como se eu fizesse uma inserção no início da lista. Então, a única diferença está aqui. Eu vou empurrar tudo para trás a partir da posição de inserção e não a partir da primeira posição. Como é que fica isso em termos algorítmicos? Não sei se tem uma simulação. Tem. Tá? Além de verificar se a lista está cheia, e gerar um erro caso ela esteja, que não dá para inserir mais nada, eu tenho que também fazer crítica de dados. O que é fazer crítica de dados? É ver se o usuário ou o programador de aplicação que usa a estrutura de dados não fez besteira. Eu tenho que verificar o seguinte. Então, eu vou ter dois parâmetros aqui. O primeiro é o dado a ser inserido, o segundo é a posição de destino. A gente não está tratando essa posição de destino, então eu parto da premissa de que quem vai programar uma aplicação usando isso daqui sabe que a minha lista é indexada a partir de zero. A primeira posição é a posição 0 e por aí vai. Então, destino é o lugar aonde eu quero inserir. A quarta posição é destino igual 3, por exemplo. E agora, eu vou verificar o seguinte aqui. Eu vou verificar se o destino que eu passei como parâmetro ao chamar o método é um destino válido ou é uma bobagem. O que são destinos válidos? Vamos supor que a minha lista tem esta daqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem 7 elementos, o último é o 6, e vamos supor que aqui cabem mais 3. Então, na verdade, essa minha lista ela pode comportar 10 elementos. Nesse caso, a minha última posição é a posição 9, a última posição válida. Então, vamos supor que a lista... Vou deixar isso de fora para a gente poder fazer um exemplo.
lista contém estes elementos aqui. Quais são os valores válidos para destino? Nesse exemplo aí. Vamos pensar um pouco. Qual é o menor valor que destino pode ter? Qual? Zero. Não? Está fácil. E qual é o maior valor que destino pode ter? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Não? Eu não preciso necessariamente inserir aqui para o resto do lado, mas eu posso também colocar aqui. Não? Então, ficou claro? É uma coisa que não é tão óbvia de início. Não? Inserir na última posição, quer dizer, inserir no fim, é válido. Eu posso usar este método para adicionar na posição e simplesmente dizer a minha primeira posição livre como posição a ser inserida, não tem problema. O que eu não posso mandar é botar aqui. Essa é uma posição inválida. Mesmo eu tendo memória para colocar ali, isso vai gerar um buraco. Então, essa é uma regra que nós temos nessas estruturas lineares, elas não têm buracos. Nunca. Então, esse é o teste que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se o destino é maior do que o último mais 1. Não? Se a minha lista está nessa situação aqui, o último é a tigela de comida do Garfield. E eu posso inserir, então, aqui. Esse é o maior valor válido. E o menor valor válido vai ser 0. Então, se o destino for maior do que o maior valor válido ou for menor do que 0, eu vou ter um valor inválido para destino e nesse caso eu tenho que gerar um erro. E mesmo que tenha espaço na minha lista, lá onde o usuário ou o programador da aplicação mandou enfiar o dado, não cabe, não tem como. Então a gente tem que produzir um erro. Então, neste caso aqui, eu tenho duas possíveis situações de erro. Uma, onde, eventualmente, o usuário ou o programador da aplicação não tem culpa, simplesmente encheu. E essa aqui, onde o usuário ou o programador de aplicação mandou a estrutura fazer bobagem. Essas duas coisas eu tenho que capturar para impedir que a lista fique inconsistente, porque esse é um dos perigos desse método. Eu posso perfeitamente inserir aqui. Só que aí eu vou fazer o quê? O último agora é esse. E o que acontece aqui? Aqui vai ter lixo de memória. Se eu percorrer a lista, isso aqui, a hora que eu passar por aqui, isso vai me devolver algum valor imprevisível. Não pode. Não tem como isso aqui indicar que é para pular esse. Essa estrutura é extremamente simples. O elemento não diz que não tem vizinho, que é para ir um passo mais adiante. Então, não posso fazer isso. E aí, ficou fácil aqui. Esse algoritmo vocês já conhecem. Ele é exatamente igual ao algoritmo de inserção no início. A única diferença é que a minha condição de parada do laço não é mais 0, é sim a posição aonde eu quero inserir o novo elemento. Eu vou começar aqui e eu vou parar aqui esse meu processo de empurrar para trás. E aí eu abro espaço e coloco o elemento aqui. Que é o que eu estou fazendo aqui no final. Alguma dúvida sobre isso? Que não, né? Depois que a gente pegou. Então, essa é uma característica que a gente vai ter. À medida que as estruturas de dados nos dão mais liberdade de ação, a gente tem que se proteger por mais lados também, para que um erro de programação na hora de usar a estrutura de dados ou um erro de entrada de dados do usuário não me avacalhe tudo. Muito bem.
Da mesma maneira, tá, que a gente tinha a possibilidade de colocar um dado numa posição, nós também temos a possibilidade, numa lista, de retirar um determinado dado de uma posição. Vamos voltar para o nosso exemplo da lista de candidatos para o emprego irrecusável que eu estou oferecendo, operador de frigideira no McDonald's. Tá? Então, o quinto candidato que estava na lista ligou dizendo: olha, eu arrumei emprego, passei no concurso da Concap, não quero mais trabalhar aqui, tá? Pode me tirar da lista. Então eu vou lá e vou retirar esse um candidato da lista. E aí? Eu vou ter que fazer alguma coisa com a lista para que ela não tenha um buraco. Tá? Então, vamos olhar de novo aqui. Vamos supor, este é o elemento que eu quero retirar. Tá? Laranja. Só tem um laranja, ajuda aqui a fazer exemplos. Tá? Então eu quero tirar laranja. E o que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter que pegar isso aqui, colocar para frente desse jeito. O que é isso aqui? Retira da fila. Não? A única diferença é que aqui ao retirar este elemento, eu defini duas sublistas e eu vou aplicar a retira da fila apenas a esta sublista. A outra permanece intocada. Então, o que ficou diferente do retira da lista, da fila aqui? O fato de que eu tenho uma posição fonte, que é a posição de onde eu vou retirar o elemento. Tá? E eu preciso fazer uma crítica de dados, que a minha animação não está levando muito em conta, agora tá? Que é o seguinte: fonte tem que ser uma posição válida na lista. Se fonte for bobagem, eu não posso executar a operação. Então, fonte não pode ser maior do que o último. Deixa eu tirar a animação que está por cima do escrito. Tá? Fonte não pode ser maior do que o último e fonte não pode ser menor do que zero. Se uma dessas duas situações ocorrer, eu tenho um erro de posição. Eu ainda tenho que verificar se a lista está vazia. E se nenhuma dessas coisas é verdade, então o elemento que eu quero retirar existe e pode ser retirado. E aí sim, aqui nós temos, deixar a animação de fora. Aqui nós temos agora o laço que já é conhecido. A única diferença que eu tenho aqui qual é? Eu vou inicializar isso aqui com fonte. Não. Ah, não, eu retirei, né? Não, tá certo, eu vou empurrar tudo para frente, tá certo. Eu começo da posição, tá? Eu não vou começar do zero, eu vou começar da posição. Eu vou começar daqui e vou empurrar esses elementos para cá, tá certo? Tá? É a única diferença para o algoritmo do desenfileiramento. No desenfileiramento eu comecei com zero, aqui eu começo com fonte. De resto é tudo igual, à exceção do fato de que eu tenho que fazer uma crítica de dados sobre fonte para verificar se fonte é um valor válido ou é um valor inválido no contexto dessa minha lista específica. Muito bem.
todos esses exemplos, eu ou trabalhei com as pontas, da mesma forma que nós trabalhávamos com a pilha e com a fila, ou eu trabalhei com dados em posições explícitas aqui. Eu falei, eu quero este, eu quero aquele, eu vou tirar esse, ou eu vou pegar um e colocar aqui, e assim por diante. Em nenhum momento a semântica do dado que eu estava mexendo de alguma maneira influiu nesse processo. Tá? Na lista, porém, a gente pode ter a opção de que a lista é uma lista cuja ordem dos elementos é determinada por alguma característica que é intrínseca ao dado. Tá? Então, pode ser meu grau de simpatia por pessoas que eu quero convidar para uma festa, quando eu tenho um número limitado de pessoas que eu consigo convidar, porque não cabe mais na minha kitnet, porque não cabe mais no meu orçamento, não sei lá por quê. Não? Quando eu tenho uma lista de candidatos que eu estou selecionando para um emprego que eu tenho para oferecer, ou quando eu pego simplesmente coisas em ordem alfabética, por exemplo. Não? Nos primeiros dois exemplos, eu posso imaginar de que o elemento da lista é uma estrutura de dados complexa, onde um pedaço dela vai me determinar essa ordem de preferência. No último exemplo, ordem alfabética, eu posso ter lá um monte de nomes, e é um cálculo simples em cima de cada nome que vai me dar a ordem de precedência desses dados dentro da minha estrutura. Então, isso pode acontecer numa lista. Tipicamente, quando existe uma ordem de precedência na lista que é baseada em alguma característica intrínseca do dado que está lá dentro, isso é um jeito complicado de dizer que a lista vai estar em alguma ordem e essa ordem é dada pelo próprio dado, tá? Normalmente vai acontecer que eu trabalho com essa lista em ordem desde o início, quer dizer, eu crio a lista vazia e a partir do momento que eu criei eu só vou inserir dados em ordem. Eu só vou fazer buscas partindo da premissa de que os dados estão em uma determinada ordem. Eu só vou mexer isso dessa maneira. Então, quando a gente trabalha com adição em ordem, por exemplo, a gente parte sempre da premissa de que todas as adições que ocorreram na lista foram em ordem e que a lista está ordenada por aquele critério, seja lá ele qual for, que eu defini. Tá? Então, por exemplo, uma lista qualquer de meus alunos em ordem alfabética, eu começo a construí-la, construindo-a em ordem alfabética. Aparece um novo aluno que pediu matrícula no meio do semestre, tá? Ele vai ser inserido na lista, mas eu insiro o nome desta pessoa na lista já sabendo que a lista está em ordem e eu vou procurar a posição de inserir e colocar ali. Tá? Então, tendo isso em mente, o algoritmo fica desse jeito aqui. Tá? A gente vai precisar de uma função para comparar os dados. No caso, a gente vai usar a função maior. Poderíamos perfeitamente usar a função menor também. Tá? A gente faz um teste se tem espaço, a gente procura aonde inserir comparando dados. A gente chama o método adiciona na posição para então inserir. Para a gente não ter que reprogramar algo que a gente já fez. Então vamos pensar o seguinte, vamos dar uma ordem para esse negócio aqui. Pensar aqui, ordem espectral. Vermelha mais baixo, laranja, amarelo, verde, aqui é rosa. Vou fazer de conta que o rosa cai aqui, azul, roxo. Né? Se isso fossem cores no arco-íris, a gente teria aqui uma ordem que seria a ordem da frequência da luz em cada um desses negócios, uma coisa de arco-íris. Né? Vamos supor agora que eu queira, que eu tenho isso assim, eu queira inserir laranja. Né? Como é que eu vou colocar isso aqui? Como é que eu vou inserir
inserir, como é que vocês imaginam que seria a melhor forma da gente inserir laranja ali? A gente sabe que, em termos de luz, laranja tem uma frequência mais alta do que o magenta, mas tem uma frequência mais baixa do que amarelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ir percorrendo. Eu venho aqui, laranja é maior do que vermelho. Laranja é maior do que magenta. Laranja não é maior do que amarelo. Então, achei. Isso significa o quê? A minha posição de inserção é aqui, a posição do amarelo. Então, agora, inserção no início a partir da posição do amarelo e coloco. Certo? Então, colocar algo na posição do amarelo a gente já sabia fazer. É só chamar isso aqui. A parte que a gente não fez é a parte da busca. Então, eu preciso implementar essa busca. Uma vez que eu identificado a busca, eu consigo fazer as coisas. Qual é o último lugar que eu posso inserir algo? Essa é uma pergunta importante também. Se eu estiver inserindo em ordem. Depois do último. Tá? Eu tenho que levar isso em consideração na minha busca. Tá? Eu não posso fazer a busca simplesmente até eu encontrar algo que é maior. No caso do laranja, eu achei o amarelo, que representa uma luz de frequência mais alta do que laranja. Tá? Mas vamos supor que eu estivesse com violeta. Tá? No espectro de luz visível é a cor de frequência mais alta. Eu não vou achar nada aqui. Então, eu preciso trabalhar com dois critérios de parada. Ou eu achei algo que é maior do que aquilo que eu estou querendo inserir, ou então eu cheguei no fim e eu vou inserir depois do fim. Tá? Então eu preciso dessas duas coisas, e com isso em mente eu consigo conceber um algoritmo. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar um método de comparação. Tá? Vamos chamar esse método de maior. Vocês alternativamente podem também simplesmente sobrecarregar o operador maior na classe que vocês estão trabalhando, tanto faz, para fazer uma comparação entre dois elementos de dados ou dois elementos de lista. Então, isso aqui pode inclusive ser um método do elemento de lista e não da lista. Fica a critério de vocês. Vocês podem pegar isso como um operador dentro da lista, que pega dois operandos que não são nenhum deles uma instância da própria lista. Tá? Ou então, definam isso sobre o elemento de lista. Tá? E aí lá dentro, você ou compara o dado ou compara uma variável de instância. Então, o que você faz aqui dentro, tá, vai depender da informação que você está trabalhando. Por exemplo, tá, vamos supor que eu tenho uma lista telefônica e o meu elemento de lista telefônica é nome da pessoa, endereço, número de telefone. Tá? 3 dados. E endereço, por sua vez, é um outro objeto que contém rua, número, bairro, CEP, cidade, estado. Tá? Então, na verdade, um elemento de uma lista telefônica é uma estrutura complicada. Mesmo assim, eu consigo colocar uma lista em ordem alfabética. Por quê? O meu critério de precedência, esse nome vem antes daquele, na prática, na verdade, significa o seguinte: eu pego um elemento da lista telefônica, pego a variável de instância, que é nome do assinante, e comparo com a variável de instância nome de assinante de uma outra instância de um elemento de lista de telefone. Não? Então, o meu, sei lá, Xisto de Oliveira é maior do que Zenaide Aderbal? Não? Na verdade, se resume a dizer,
de todos estes dados desse elemento de lista é aquela uma variável de instância nome que eu vou comparar com a variável de instância aqui. Bom, onde é que eu vou fazer isso? Eu faço isso aqui dentro. Tá? Então, se o tipo de dado, o elemento de lista de vocês tem essa complexidade, vocês precisam, na verdade, traduzir essa comparação aqui para isso. Aqui eu estou simplificando. Muito bem, e aí adiciona em ordem, fica muito simples. Eu vou trabalhar com um laço. Não tem animação. Então, além do teste de lista cheia, que eu vou ter que sempre fazer na inserção, eu vou ter um laço que me percorre a lista. E eu tenho dois critérios de parada. Quais são esses critérios de parada? Vou pensar um pouco. Eu exemplifiquei aqui agora. O que vocês imaginam? Vocês são a turma poker face, né? Vocês todos trabalham o dia inteiro? Tem que tomar um guaraná antes de ir para a aula. Beleza, olha só, eu tenho dois critérios de parada aqui. Tá? Um deles é, eu encontrei algo maior, que significa, é aqui que eu vou enfiar. O outro critério de parada é, não achei nada maior e a lista acabou. Então, se a lista acabou, eu vou colocar ali. Não? Que tem espaço para colocar, eu já determinei antes. Então, essa pergunta não se coloca mais. Se a lista acabou, é porque ali é um lugar bom para colocar. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Por um lado, eu tenho um critério de parada que é o seguinte, a posição é menor ou igual ao último, quer dizer, a lista não acabou. E o meu dado é maior do que dado na posição, ou seja, eu estou com um dado que tem que ir depois desse aqui, tem que ir depois desse aqui. Agora aqui eu achei lugar. Eu vou, enquanto essas duas coisas acontecerem, eu vou incrementar a posição. Bom, quando qualquer uma, como isso aqui é uma conjunção, quando qualquer uma dessas duas coisas acontecer, eu caio fora do laço. O problema de um laço desses é que eu não sei por que caiu fora. Mas tudo bem. Aqui não tem problema, porque eu vou chamar um método que faz essa crítica para mim. Tá? Ele vai pegar a posição e vai mandar inserir ali. Tá? E vai verificar se tem alguma coisa para empurrar para trás, ou se a posição é o último espaço vazio. Tá? Vai ter situações onde a gente vai ter que fazer mais uma crítica disso depois do laço. Nesse caso aqui, a gente não faz essa crítica. Fim de pau. Tá? Então, isso aqui ficou bem simples, pelo fato de que o processo de inserção de fato, eu já tenho ele implementado, eu só preciso chamar. Aqui, a única coisa que acontece é uma busca por um lugar. Muito bem, vamos para o último. A tortura tem um fim. Daqui a 20 minutos, provavelmente, também vem o professor Ricardo querendo usar a sala para dar aula. Então, o algoritmo para retirada de um dado específico. Como é que funciona? Eu estou procurando pelo brócolis. Eu quero retirar brócolis. Como é que eu vou trabalhar isso? Bom, antes de mais nada, eu vou testar se tem alguma coisa na lista, porque se não tiver nada dentro dela, não dá para procurar nada. Aí eu vou percorrer a lista e verificar se o dado existe, e caso ele exista, qual é a sua posição. Para isso eu vou precisar de uma função chamada posição, que me devolve a posição de um determinado dado. É mais interessante eu fazer isso modular, eu ter um algoritmo retiro específico que chama uma função posição, porque aí eu vou poder usar isso aqui em outras coisas.
E aí eu vou chamar retira da posição. Observem que eu tenho um algoritmo que chama uma função e depois chama outra função. Ele mesmo vai fazer bem pouca coisa. Com isso fica interessante e fácil de entender. Então, a parte mais complexa disso é o algoritmo posição. Aqui sim, eu vou ter uma situação que é a seguinte. Eu tenho duas possibilidades para isso aqui parar. A primeira delas é, eu estou procurando, sei lá, brócolis. Achei brócolis. Devolvo a posição de brócolis. Outra opção, estou procurando cenoura. Acabou a lista. Não tem cenoura. Muito bem. Quando eu estou fazendo o meu percurso, eu vou ter um laço que vai indo de elemento em elemento, e esse laço tem que verificar se a lista acabou ou se eu achei, e caso alguma dessas coisas aconteça, cai fora. Então, é o que ele está fazendo aqui. Enquanto a posição for menor ou igual ao último, e o dado não for igual ao dado na posição, quer dizer, aquilo que eu estou procurando não é o que eu estou olhando, eu vou incrementar a posição. Bom, quando alguma destas coisas aqui não for mais verdade, por exemplo, posição passou do último, ou então o dado que eu estou procurando é igual ao dado que eu estou olhando na lista, eu caio fora. Agora eu tenho duas situações possíveis. Eu posso ter achado o que eu queria, ou eu posso ter passado do fim da lista. Então eu vou ter que agora testar aqui. Então, a forma mais simples de fazer esse teste não é repetir isso daqui, mas sim olhar a variável posição, que é um inteiro. Tá? Então eu vou verificar se a posição for maior do que o último, ou seja, o último elemento é roxo. Eu passei. Se eu passei, eu não encontrei aquilo que eu queria. Tá? Mesmo que o elemento que eu estivesse procurando fosse, por exemplo, roxo, eu pararia no último. Eu só paro aqui se eu não encontrei o que eu quero. Tá? Então, isso aqui é importante. Se a posição for maior do que o último, eu vou gerar um erro de posição. Se não, eu simplesmente retorno a posição. Enfim. Então, essa foi a parte difícil, mas escrevendo desse jeito eu posso utilizar isso em outras coisas que eu venha a inventar com a lista. E assim, o método para retirar um dado específico fica desse jeito aqui. Primeiro, eu vou gerar um erro se a lista estiver vazia. Se não, eu vou pegar uma variável auxiliar e vou inicializá-la com o que a função posição do dado me retornar. Aqui, novamente, eu testo, por via das dúvidas, se a posição for menor do que 0, eu vou gerar um erro de posição. Em todos os casos, a princípio, se não tinha o dado, eu já estou gerando erro de posição aqui mesmo. Dificilmente cai aqui, mas tudo bem. Se não, ou seja, a posição tem um valor válido, eu simplesmente vou mandar retirar da posição. Isso aqui não tem chance de dar erro. Todos os erros possíveis eu capturei aqui, isso aqui eu chamo, e isso aqui com certeza vai retirar um elemento da posição. Tá bom. Então, no fundo, isso aqui tem duas linhas. E uma estruturinha ao redor. Fica bem simples de fazer se a gente programa dessa maneira. Muito bem. Então, o que falta para fazer que não faz sentido a gente dar o algoritmo para vocês, porque é trivial? Uma operação que encara a lista como se fosse um conjunto e simplesmente diz verdade se o dado existe na lista ou diz falso se o dado não existe.
Tá? Lembrem-se que posição gerava um erro quando não tinham dado na lista. Tá? Isto daqui não vai gerar erro nunca. Vai gerar verdadeiro ou falso como valor de retorno. Tá? Às vezes pode ser que você queira, tá, saber a posição de uma coisa, tá, mas não quer de maneira nenhuma que se gere um erro. Tá? Então você pode primeiro testar se essa coisa está dentro da lista e depois, a princípio, testar, verificar qual é a posição caso ela esteja dentro da lista, por exemplo. Tá? E eu tenho mais dois operadores de comparação, igual e menor. Nós não precisamos deles naquilo que nós fizemos até agora, mas a gente pode imaginar, por exemplo, o método posição implementado de uma maneira mais modular, onde lá dentro a gente chama igual, ao invés da gente fazer uma comparação. Importante, ao bolarem isso daqui, e menor, teoricamente é desnecessário, a gente faz por uma questão de compreensão. Tá? Pode ser que o programador de aplicação queira usar isso para alguma coisa. Tá? Lembrem-se de que a ideia é vocês implementarem isso como sobrecarga de operadores. Tá? Muito bem. Qual é o trabalho associado a isso? Tá? Você vai implementar a classe lista com todas as operações. Tá? Da mesma maneira como nós trabalhamos até agora em pilha e em fila, vocês vão usar templates. Vocês vão trabalhar com o número de elementos variável, que é definido com um parâmetro no construtor. Tá? E, obviamente, o resto das coisas, vamos usar C++ versão 11, tudo bem programado, com documentação de tudo. Tá? Então, se você for no Moodle, tem o VPL. Esse aqui, né? 2015-2, né? Não estava abrindo lá, 2012. Então você tem o VPL aqui, com mais uma vez o enunciado repetido.